Alô você, quinta-feira, estamos no ar, a Prova Lendo, o canal que você segue e não pode deixar de seguir, porque aqui a gente fala de literatura e das boas. Hoje falaremos sobre um autor de importância monumental para a nossa literatura e este ano eu diria que ele é o autor mais importante da literatura brasileira. Tá aqui, ó, Lima Barreto, vamos falar de Clara dos Anjos, o último romance desse carioca dos subúrbios cariocas, um grande escritor que hoje tem seu peso reconhecido, muito por conta dos últimos estudos de Lilia Moritz Schwartz, que está fazendo a biografia e lança em junho a biografia do Lima. É muito importante essa retomada dos valores do Lima, da literatura do Lima, das crônicas, dos contos e principalmente dos romances, por exemplo, como Policarpo Quaresma. Cara, né, tem que ler, tem que conhecer, é muito bom, é muito legal e não dá para entender a Primeira República, né, um espaço do Brasil, as primeiras reivindicações, o primeiro grito dos negros brasileiros, né, por maior liberdade, por maior reconhecimento, vem do Lima Barreto dentro da literatura. É impressionante, certo? Bom, o Lima, né, como eu disse para vocês, vai ser o nome da Flip. Flip, para quem não conhece, é a Feira Internacional de Paraty, a maior feira literária do Brasil, e ela sempre homenageia um autor brasileiro, e esse ano o homenageado será o nosso Lima Barreto. Por isso que ele ganha também uma biografia, e claro, estava mais do que na hora de revisitar esse grande nome das letras brasileiras. Clara dos Anjos, como eu disse, é o último romance dele. Ele deixa uma parte, inclusive, publicada, o começo do romance, e depois, só em 1948, o Lima morre em 1922, é que o romance chega inteirinho, como a gente conhece aqui nesse livro. Beleza? Bom, vamos falar um pouco sobre o Lima e sobre Clara dos Anjos. Clara dos Anjos já tem um título emblemático, né? Uma Clara e dos Anjos. Né? Se você notar, se você for em qualquer lojinha de porcelana, por exemplo, você vai encontrar um monte de anjinho, entretanto, todos os anjinhos são brancos. Né? A ideia de que o anjo, a brancura, a pureza. E o título do livro é um pouco uma brincadeira com isso, uma ironia com isso. Uma brincadeira não, digamos que é uma ironia, certo? A Clara dos Anjos, ou seja, a brancura da mais branca das brancas, da pureza, é uma negra. A personagem negra aqui do Lima Barreto. Né? Ela é uma negra suburbana que vai ser, digamos, enganada, enamorada por um sujeito chamado Cassie Jones. Basicamente essa é a história. Ela é filha de Joaquim dos Anjos, certo? Um carteiro, um sujeito que mora no subúrbio. Essa é uma história sobre os subúrbios cariocas também. E o interessante é que esse homem gosta de flauta, a gente acompanha muito a musicalidade dentro da obra do Lima Barreto. Se você lembrar das suas aulas lá, onde falavam sobre o Policarpo Quaresma, também a gente tem lá o Ricardo Coração dos Outros, também um grande seresteiro. Então a música contamina muito a obra do Lima e aqui não deixa de ser igual, né? Joaquim dos Anjos é um flautista que gosta de chamar o pessoal para tocar umas modinhas e umas serestas. Música que no começo do século XX era muito comum, o lundu, a modinha, né, que depois vai tomando conta, né, o violão vai tomando conta e vai virando o samba. Mas tem uma rixa entre, né, a flauta que está em decadência nos subúrbios e, claro, o violão. Cassie Jones, o malandrão, o marotão, o maganão aqui da nossa história, ele toca violão, é um seresteiro. Você vai falar assim, um seresteiro de mão cheia? Não, ele é um péssimo seresteiro. Mas vamos com calma. Na casa, então, do Joaquim e da Engrácia, que é a mulher e a mãe da Clara dos Anjos, vivem ali no entorno, frequentando a casa, jogando um baralhinho, um jogo chamado solo, tomando uma cachaçinha, tomando um cafezinho, dois amigos do Joaquim, o Mahamaki e o Eduardo Lafões. Eu estou colando aqui os nomes aqui porque eu sou péssimo de lembrar tudo que é nome de personagem. Então não se preocupa não é assim, o professor está lendo. Não, o professor está lendo mesmo, tá? Então na casa do Joaquim e da Engrácia visitam os amigos do Joaquim, o Mahamaki e o Eduardo Lafões. O Mahamaki é um cara que teve uns problemas e ele é todo meio retorcido do lado esquerdo. Teve um derrame, alguma coisa assim, então ele fica todo meio que puxado para o lado esquerdo.
E o Lafões também está ali, né, vivem conversando. Um dia entra Clarinha, né, a Clara dos Anjos, para servir café para os homens, e o Lafões fala assim: ô Clara, você está com 17 anos, vai fazer 17 anos esse ano, e está na hora de você arranjar um namorado, né? Daí tu, oh, imagina, o que é isso, né? Imagina. E a Clara fica toda, né? Daí o pai dela fala: não, vai para lá, que isso aqui é uma conversa entre a gente. Bom, e a conversa foi a seguinte: o Lafões quer apresentar Cassie Jones, certo? Para a desgraça da família. Só que o Joaquim não conhece o Cassie Jones. E ele fala assim: ó, o Cassie Jones é um cara bacana, tal, me ajudou um dia. Um dia, né, Lafões conheceu o Cassie Jones na seguinte situação: os dois se encontravam presos. O Cassie Jones, por ter desencaminhado uma menina do subúrbio, ou seja, né, o passatempo preferido do Cassie Jones era seduzir moças indefesas, certo? Vamos lembrar que o casamento é uma coisa muito importante no começo do século XX, até hoje mas perder a virgindade ou engravidar e ficar solteira e continuar solteira era a maior desgraça para uma menina suburbana e para uma menina de classe média ou rica, certo? Mas muito pior era para uma menina negra suburbana. É isso que o nosso querido Lima Barreto quer chamar a nossa atenção, tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Todo mundo fala: não, imagina o Cassie Jones é um depravado, um sujeito canalha, um sujeito grosseiro, a fama dele já está espalhada pelos jornais, como é que você quer apresentar esse cara aqui? Diz o Mahamak. O Mahamak, né, é o paralítico, ele não gosta do Cassie, ele conhece o Cassie, tá? Conhece a fama do Cassie Jones e não quer nunca que ele chegue perto da Clara, porque a Clara também é a afilhada dele. Bom, papo vem, papo vai, papo vem, papo vai. Ele fala assim: bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu convidar o garoto para vir aqui no aniversário da Clara, ela vai fazer 17 anos. Tá bom, então convido o cara e vamos ver o que é. Bom, Mahamak não gosta dessa história, mas continuamos assim. Vai chegar o dia do aniversário de Clara e vem, né, o nosso querido Cassie Jones. Chega meio atrasado, as meninas estão ali comentando: cadê o Cassie Jones, cadê o Cassie Jones? Né, a Clara está toda desesperada para que ele venha, para que ela conheça ele, é seu primeiro namoro, né? Clara é uma menina completamente ingênua. Por quê? Porque a mãe lhe tratou, né, e lhe cuidou tanto, mas cuidou tanto que a menina ficou meio burra, certo? Né? Chico, você não está sendo muito grosseiro com ela? Não, porque o Lima Barreto, quer dizer, desculpa, o narrador, né, nos diz isso, né, o narrativo aqui em terceira pessoa, ele fala assim: ó, Clara dos Anjos tinha uma forma pastosa e amorfa, né? Ou seja, ela era burra mesmo, tá? Não tem outras palavras para descrever Clara dos Anjos. Ela é tão ingênua, mas tão ingênua, tão pouca prática para a vida, que ela era burra. Por quê? Porque a mãe e o pai nunca conseguiram botar a rédea na menina, ensinar alguma coisa para ela. A mãe sempre a paparicou, sempre deixou ela dentro de uma caixinha, não deixava que ninguém chegasse perto, não deixava ela sair na rua sozinha. O único lugar que ela podia sair era na casa da Dona Margarida, né, uma estrangeira que estava lá, que ensinava algumas coisas de bordado para ela, o máximo que ela conseguia fazer. Bom, esse dia chega em que Cassie Jones chega no aniversário dela, e aí ele vai cantar uma modinha chamada Na Roça. Essa modinha que ele canta existe, certo? Existe. E conta sobre uma mulata que é seduzido por um capataz. Então tá lá ele cantando, e ele canta de um jeito todo arremetido, todo estranho, todo virando os olhos. É muito engraçado o jeito que falam sobre isso. Quer ver? Eu vou ler esse trechinho para vocês. Olha aqui, ó. O violeiro... Cante, seu Cassie, vá, cante. Já que a senhora manda, vou cantar, diz o Cassie. Né? A Clara fala: canta aí, velho. E ele fala: deixa comigo. Vou cantar uma modinha velha, mas muito gentil e literária, Na Roça. Essa modinha, eu estava pesquisando, ela ganha vários nomes no cancioneiro brasileiro, e ela era muito famosa na época, por isso que o Lima colhe ela. E ela vai falar justamente sobre isso, ó. Mostraram-me um dia na roça dançando mestiça formosa de olhar azulgado, que é aquele olhar assim meio estranho, meio misterioso. Isso tudo era dito quase aos poucos, sem modulação alguma, enquanto o violão repinicava. Veja, o violão não mandava bem, não. Ele repinicava as mesmas notas, numa indigência musical, numa monotonia de sons que dava sono. Ou seja, o cara cantando dava sons. Não era coisa legal, não, velho. Quando chegava ao estribilho, sorria a mulata, por quem o feitor diziam que andava
Perdidas de Amor. Vejam que ele seleciona a modinha com muito cuidado para seduzi-lo, tá? Por aí ele empregava um tique invencível de tocador de violão e cantor de modinha. Cantando, revirava os olhos como que os deixava morrer. Então o cara tinha né, tocava assim, dava uma giradinha nos olhos e o deixava morrer. Cara, o cara é um sedutor de minha tigela, certo? Uma espécie de, sei lá, Fábio Júnior do começo do século XX, né? Faltou só o cabelinho fazer assim com o cabelinho do cara. Beleza? Cassie Jones é esse cara, esse cantor de minha tigela que tá ali seduzindo a Clarinha. Clarinha fica completamente apaixonada. Bom, no final dessa festa, ela ouve os pais falando, ó, não quero saber desse cara perto da minha filha. O pai já sacou que não era boa coisa. Aí, você acha que o Cassie Jones vai, né, se conformar com isso? É claro que não. Cassie Jones se aproxima de um personagem que estava frequentando a casa do Joaquim dos Santos e da Clara, que é o Menezes. Menezes era uma espécie de dentista, mas como espécie de dentista? Na verdade ele é buticão, começaram a chamar ele de doutor, ele gostou tanto que se intitulou dentista, mas ele não tinha formação e era um bêbado. Aliás, a bebida perpassa, corta toda a obra do Lima. A bebida, a loucura e a questão do negro no subúrbio, certo? Fique esperto, essa dica é importantíssima. Se quer ler, né, o século XIX, começar, né, a ler o que aconteceu com o Brasil, como se viu o Brasil pós, né, a alforria, né, pós os escravos serem libertos, não dá para esquecer do Lima Barreto. Então, temas do Lima, a questão do homem negro, aqui a questão da mulher em Clara dos Anjos, como elas, né, não valem nada, ou seja, ele já está com um pré-feminismo ali, não dá para falar ainda de um feminismo, mas um pré-feminismo, ele já está olhando para a questão da mulher, e também a questão dos subúrbios, a descrição dos subúrbios. O subúrbio é um personagem aqui dentro. Bom, Menezes é esse bêbado, alcoólatra, louco, que está cuidando dos dentes da Clara dos Anjos. Um péssimo dentista para você deixar na mão né, cuidar dos dentes da sua filha, mas vá lá, tá? Ele se aproxima do Menezes, oferece um dinheiro para ele conseguir uns versos com o Leonardo Flores. Leonardo Flores que é um personagem interessante, sabe? É quase que um alter ego ali do Lima Barreto, um cara que não se vende, né? Ele fala assim, não vendo versos. Eu sou um poeta, eu sou um artista que não se vende por dinheiro nenhum no mundo. Então, quando você for ler, você presta atenção também no Leonardo Flores. Bom, voltamos ao Menezes. Menezes pega esse dinheiro e começa a gastar, né? E, claro, Cassie Jones, ele é muito hábil, ele é muito inteligente, só que ele é vilão, velho. Ele é vil, ele é macabro. Ele dá o dinheiro pro Menezes sabendo que ele vai gastar na pinga, né? O cara é decrépito, é um dos personagens bacanas, né? É depressivo, né, o Menezes, mas é um personagem interessante. Quando você estiver lendo, presta atenção nele. Ele gasta aquele dinheiro e se vê numa enrascada. Fala assim, agora eu fiquei na mão desse cara. Porque era tudo que ele precisava, era o quê? Que eu devesse um favor para ele. E aí ele vai pedir um favor. Fala assim, ó, entrega essa cartinha para Clara, porque eu não posso entrar lá. O pessoal não quer me ver. Ele começa a se corresponder com a Clara através do Menezes. O Menezes virou o pombo-correio do casalzinho. Lá pelas tantas, a Clara fala assim, o que está acabando com o nosso amor, o que está impedindo o nosso amor é o Mahamek, meu padrinho, é ele que fala mal de você. E ele chama uns amigos dele, entre eles o Arnaldo, para fazer uma emboscada para o paralítico. Então os caras estão lá num beco escuro, o Mahamek sai do bar e eles arrebentam ele sabendo que vão matar o cara. Ele morre, Mahamek morre, né? No outro dia todo mundo fica assustado, porra, como é que mata um cara desse, pô, coitado, indefeso e tal. E começam meio que a desconfiar do Cass, o Cass Jones tá lá, a Clara também desconfia, mas fala assim, né, o pessoal fala muito mal do Cass Jones, mas é porque não conhecem ele é um cara bom. Nossa, a Clara é tão ingênua, que ela acha que ele é bom, que ele gosta dela, que ele é legal. Cara, o Cass Jones tem um currículo invejável de defloramento, né, de desencaminhamento de meninas de família, que era conhecidíssimo no Rio de Janeiro. Tem uma história, por exemplo, de uma moça que trabalhava na casa dele, e ele, né, desencaminhou a moça, ela fica grávida e a mãe da moça se mata, certo? Depois, né, na continuação do romance, ele encontra novamente essa moça, ela fala, né, ela usa oralidade, né, o Barreto tem isso, traz isso para a literatura, o uso da oralidade, né, na escrita do português, ele usa essa variante, e você veja que seu filho virou um bandido. Ela fala quando encontra
novamente o Cass Jones. Mas ele, ó, nem aí para isso, tá? O Cass fica esperto com a situação, fala, ih, né, minha batata tá assando. E ele fica esperto porque ele já tinha perdido alguns padrinhos que o defendiam. O que acontece na vida do Cass Jones é que ele tem uma mãe que o defende muito. Então, presta atenção no seguinte, a família da Clara é suburbana, pobre e negra, certo? A família do Cass Jones é suburbana, menos pobre e branca. Ou seja, é outra condição dentro do subúrbio, dentro do próprio subúrbio, e isso o próprio narrador nos explica. Certo? Então é outra condição dentro do subúrbio. Então a Clara está em desvantagem com relação a ele socialmente falando. Ele tem mais dinheiro, ele tem uma mãe que, cara, né, sempre passou a mão na cabeça dele, sempre falou, ah, não, meu filho, imagina. Então quando acontecia isso, por exemplo, dele desencaminhar a menina que trabalhava na casa dele, a mãe dele fala assim, imagina que meu filho vai casar com uma negra. E é assim, né, que o romance se reporta a personagem. Então é contundente, é duro de você ver isso, né, ali escrito, falar, meu Deus do céu, que mãe é essa, que louca é essa? E era isso mesmo. Né? Então ele foi se acostumando com isso. O pai não gostava dessa atitude. Por quê? Porque o pai também tinha duas filhas, irmãs do Cass. E ele fala assim, ó, o exemplo que você está dando para tua filha e você defendendo esse moleque. Expulsa o moleque de casa, faz ele, né, ele vai morar nos fundos da casa, fala, não quero você mais aqui não. Bom, o Cass, né, pra gente encurtar a história, ele não vai desistir da Clara. Um dia ele chega na casa dela, tá pra chover, ele bate lá e fala assim, ó, tá chovendo, deixa eu entrar aí só pra, né, me cobrir da chuva. E quando ela vê, ela tá sem roupa, né, vai se entregar a ele e vai ficar grávida. Agora, uma coisa que me impressiona nessa história é que esse Cass Jones, cara, é o cara mais fértil do universo, né? Ele rela nas mulheres e a mulher tá grávida, tá? Então a Clara tá grávida e aí é o drama, certo? Porque Cass Jones vai fugir do Rio de Janeiro, vai embora para São Paulo. Antes tem uma cena interessante, porque ele está fugindo, ele quer deixar a grana dele no banco e vai para a cidade. Então aqui a gente vê um confronto entre a cidade e o subúrbio. Certo? E o Cass Jones, que é um cara conhecido no subúrbio, um cara que fica ali andando, boa pinta, conquista as mulheres, ele se sente um nada, ele se sente desprezível naquele subúrbio. Subúrbio que eu já falei para vocês, né? Antes de terminar a história, o subúrbio é um personagem. Olha aqui o que fala o romance sobre o subúrbio. Por esse intrincado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande parte da população da cidade, a cuja existência o governo fecha os olhos, embora lhe cobre atrozes impostos empregados em obras inúteis e suntuárias noutros pontos do Rio de Janeiro. Aquela velha reclamação do pessoal das vilas, subúrbios, né? Todo mundo paga imposto, mas o que fica bonito é o centro da cidade. Então veja, o Lima, tá, é o cara que vai olhar para o negro, é o primeiro escritor que se coloca como um escritor negro falando sobre os negros, o primeiro escritor do Brasil que vai fazer isso. Ah, o Machado era negro também, tudo bem, mas esse não era um assunto central. O Machado fala sobre isso, mas não era um assunto central para o Machado. O Machado tinha outros assuntos, tá? Então, é esse cara que vai botar o subúrbio no centro das questões, tanto que a gente só vai visitar o centro rapidamente e já volta, só para ver um estranhamento do Cass, como ele sente esse estranhamento, né? Quando ele fala, eu não sou nada nesse lugar, e como o subúrbio está ali retratado, a música do subúrbio, a modinha, né? Os personagens que por ali desfilam. É muito, mas muito legal mesmo esse livro. Bom, Clarinha se toca que o cara não vai voltar, né? Até um dia lá, ela vai saber que um Menezes, o dentista dela, morreu, que o Cass viajou. Então, o quê? Viajou? Foi para onde? Foi para São Paulo, foi embora daqui. E aí cai a ficha da mocinha ingênua, que nunca foi preparada pela família para viver a vida real, certo? Sempre foi tratada como uma louça, como uma menina frágil, né? E pouco intelectualizada, não tinha nenhuma, né, capacidade de entender as coisas, porque não foi preparada para isso. Você fala, ô Shiva, você está sendo muito grosseiro e muito mal com a Clara. Não tô, não. Olha o que o Lima fala dela. Tá aqui, ó. Clara era de uma natureza amorfa e pastosa, que precisava mãos fortes que modelassem e a fixassem. Seus pais não seriam capazes disso. A mãe não tinha caráter
no bom sentido. Eu nunca entendi essa frase. A mãe não tinha caráter no bom sentido. Qual que é o mau sentido disso, né? Qual que é o bom sentido disso, de não ter caráter? A mãe não tinha caráter no bom sentido para o fazer, limitava-se a vigiá-la caninamente. E o pai, devido a seus afazeres, passava a maioria do tempo longe dela. E ela vivia toda entregue a um sonho lânguido de modinhas e descantes entoadas por cestrosos cantores como o tal Cassie e outros exploradores da morbidez do violão. Tá? Então, ela foi criada ouvindo modinhas. E ela é quase a Madame Bovary, né? Que a Emma Bovary, que se encantava por um mundo romântico, irreal, fantasioso, e esquecia que a realidade era muito mais pesada, muito mais dura do que isso. Bom, desfecho da história. A Clara vai conversar com a dona Margarida, a vizinha dela, que dava uma mão para ela. E falou assim, dona Margarida, eu preciso de um abortivo, né? Eu tenho que me livrar dessa gravidez, porque senão eu tô perdida. E ela fala, não, menino, imagina, nós vamos falar com a tua mãe. Vão lá, falam com a mãe dela fala, meu Deus do céu, que desgraça, onde já se viu isso e tal. Não é nem a mãe, a dona Margarida pega a Clara pela mão e fala assim, nós vamos resolver esse problema, vamos lá na casa desse sujeito. Vão lá na casa do Cassie, encontram a mãe e as irmãs. E aí falam, ó, seu filho desencaminhou essa menina está grávida dele. Né? O pai do Cassie chega e fala, o que aconteceu? Nossa, meu filho, novamente, que coisa horrível. E aí a mãe do Cassie fala assim, tá, e você, né, com aquele desprezo com que ela sempre tratou as mulheres que o filho desencaminhar. Falou assim, tá, você quer que eu faça o quê? Ela pergunta para Clara e a Clara fala assim, que ele case comigo. E ela olha para ela e fala assim, com uma negra? Imagina que meu filho vai casar com uma negra, certo? Bom, a Clara ali vê que já era, né? Se deu mal, tô acabada. Sai dali e vai para casa. E aí o desfecho do romance, o final do romance, que né, eu acho impactante. Ela fala assim, é o último diálogo. Ela olha para a mãe e fala assim, mamãe, que é, minha filha? Nós não somos nada nesta vida. E pum, ponto final. Lima Barreto, velho. Né? Lima Barreto, filho de escravos já libertos, tá? Teve um bom padrinho, né? Um sujeito que cuidou dele, que foi o Barão de Rio Branco, certo? Ele pôde estudar em escolas boas no Rio de Janeiro e desde criança ele soube da condição, da diferença, né, que havia entre ele e os outros bem-nascidos lá no Rio de Janeiro. Cresceu com isso na cabeça, a mãe morre, vê o pai enlouquecer, né, parar num manicômio, ele próprio ia morrer no manicômio. A bebida sempre foi algo que, né, infernizou a vida do Lima Barreto. Então, teve uma vida muito atribulada, muito difícil, mas foi um homem que teve uma paixão pelas letras, pela literatura, e é um cara fantástico de ler. Você não pode deixar, não pode perder, né, de pelo menos 2 livros. Né? Fala assim, pô, professor, se fosse para falar 2 livros do livro que eu tivesse que ler, Clara dos Anjos e o Policarpo Quaresma. 2 livros fantásticos, né, onde ele coloca tudo de melhor da sua pena na literatura brasileira. Perfeito? Espero ter ajudado aí a moçada. Eu sei que aqui em Curitiba o pessoal da Federal vai fazer provas sobre o Clara dos Anjos, né? Obviamente aqui a gente tem um espaço limitado para falar, mas eu acho que deu para ilustrar, deu para a gente organizar as ideias e falar sobre os principais personagens. Tranquilo? Legal? Grande abraço para vocês. Quinta que vem tem mais A Prova Lendo. Me despeço. Valeu!